Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Vamos dar início a mais um bloco de aula de química. Neste bloco, nós vamos abordar as transformações da matéria. Bom, essa vai ser a temática neste bloco. Bom, primeiro, o que é uma transformação da matéria? Transformação da matéria é qualquer alteração que você consegue observar no material, naquela matéria, né? Qualquer alteração que você consegue observar, você vai chamar de uma transformação, também conhecido pelo nome de fenômeno, um nome mais antigo, né? Mas transformações são fenômenos, fenômenos são transformações. E o que interessa para você é diferenciar os fenômenos ou as transformações, porque elas são classificadas em vários tipos. Aqui nós vamos trabalhar apenas com dois, mas existem mais. Existem fenômenos ou transformações físico-químicas, que é a união dos dois. Existem transformações biológicas ou fisiológicas. Existem outras classificações. Aqui, no nosso conteúdo de química, nós vamos separar apenas em dois, físicos e químicos, tá bom? Então, o teu intuito principal é entender a diferença e saber reconhecer quando é físico e quando é químico, tá bom? Então, o que seria um fenômeno físico ou uma transformação física? São transformações que não alteram a estrutura da matéria. Veja bem, aqui você não vai ter alteração na estrutura. Em outras palavras, as substâncias, elas continuam sempre as mesmas. O material é o mesmo, não acontece mudança de material. Aí você tem um fenômeno físico. Em geral, esses fenômenos são reversíveis. Quer dizer isso, ser reversível. Você pode fazer aquela transformação retornar ao estado original. Então, isso é uma transformação física. Por exemplo, isso é matéria. Se eu soltar, ela vai cair. Então, olha só, houve um deslocamento da matéria. Isso é considerado um fenômeno, porque você observou acontecer alguma coisa com esse material quando você soltou. Ele desloca-se para baixo e cai. Então, isso é uma transformação, né? E é uma transformação que não altera o material. Olha só, a caneta, o material, ele continua o mesmo, ele só se deslocou para baixo, mas o material é o mesmo. Então, não altera o material, a substância, e eles são reversíveis, né? Percebeu quantas vezes eu fiz? Né? Eu peguei e fiz de novo, ó. Soltei, caiu. Posso pegar, voltar para o estado inicial e fazer de novo, entendeu? Então, neste caso, você tem, tá, as transformações físicas, não altera o material. Você rasga papel, pedaço de papel, uma folha de papel, deixou de ser papel aquele material quando você rasgou aquele papel? Não, continua sendo papel, né? O vidro quebrou, deixou de ser vidro quando quebrou? Não, continua sendo vidro. Então, não altera o material, são transformações físicas. Esse é o ponto fundamental. Reversível, né? Em geral, entendeu? Então, transformações físicas são esse tipo de transformações. Aí vamos pegar um macetezinho que nós já estudamos em blocos anteriores. Lembra das mudanças de estado, sólido, líquido, gasoso? Essas mudanças são transformações físicas, porque a substância ainda é a mesma. Quando a água vira gelo, mudou a matéria? Não, continua sendo água, em outro estado físico, estado sólido agora. Tentou para isso? Todas as mudanças de estado são transformações físicas, tá? Nunca transformações químicas, porque o material continua sendo o mesmo, a substância é a mesma, só alterou o seu estado físico. Olha só, estado físico, né? Tá? Passou do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então houve uma mudança de estado, mas não uma mudança de material, ok? Então nunca esqueça disso. Então essas são as transformações físicas, tá? E as transformações químicas? As transformações químicas, contrário das físicas,
elas alteram a estrutura da matéria. Você vai ter novas substâncias. Então, toda vez que acontecer uma transformação química, você não vai ter mais o mesmo material, a mesma substância. Você vai ter materiais diferentes no lugar daqueles que você tinha no início. Em geral, eles são irreversíveis, tá bom? Por exemplo, eu pego essa caneta, né? Queimo. Quando essa queima da caneta é uma transformação, porque a matéria vai se alterar, né? Você vai observar alguma coisa acontecendo nessa queima, né? Quando termina de queimar, eu ainda tenho o mesmo material da canetinha? Não tenho mais o mesmo material. Aquilo que sobra é outro material. Então, nesse caso, você tem um fenômeno químico, tá? Aí você já entra também numa outra observação importante. Pessoal, eu nunca vi nada queimar e continuar a mesma coisa. Então, toda queima, que é chamado pelo nome técnico de combustão, tá bom? Combustão é queima. Atente para a palavra técnica, tá? Queimar é uma combustão. Combustão é queimar. Toda combustão é um fenômeno químico, tá? Que também é chamado de oxidação, tá? Tem esse nome também, oxidação. Então, isto é um fenômeno químico, tá? Porque ele altera a substância, tá certo? Então, você tem que... Como é que é cobrado geralmente em processos seletivos? Em você reconhecer o fenômeno, entender se ele é químico ou físico, tá? Digestão de alimento, tá? Você pode classificá-los, já que nós estamos estudando somente esses dois tipos, veja bem, baseado nesses dois tipos, lógico, isso é bem mais complexo, físico-químico, a digestão do alimento. Aí vamos pensar, quando você ingere o alimento, ele é digerido, continua sendo o mesmo material quando sai? Não, né? O material ele é transformado, então lógico que é químico, né? A ferrugem que acontece no metal, aquela ferrugem ainda é o metal? É o metal aquela ferrugem? Não é mais o metal, aquilo você tira, você raspa, a ferrugem vai comendo, vai corroendo o metal, não vai? É porque o metal está se formando naquela ferrugem, né? O metal vai sumindo e vai aparecendo a ferrugem, por isso que corrói. Aonde aparece a ferrugem é o metal que foi transformado em ferrugem. Então tudo isso é fenômeno químico, tá? Em geral irreversíveis, é difícil, né, você reverter. Claro que em geral, eu estou usando a palavra em geral, tá? São características, então é isso que é importante para você. Outra coisa importante é que esses fenômenos químicos que eu citei, e muitos outros, são na realidade reações químicas que nós vamos estudar mais adiante. O fenômeno químico é uma reação química, porque é uma alteração na matéria, tá? Aparecem novas substâncias e existem alguns fatores que indicam que teve uma reação química ali, tá? Mudança de cor, textura, que é a aparência, né? Tá certo? Então, mudança de cor, de textura, liberação de gases, que de repente começa a sair um gás dali. Então, a liberação de gás, formação de precipitados, olha só, formação de precipitados. Quer dizer isso, né? Aí eu coloquei sólido ali. A formação de precipitado é o seguinte: é o aparecimento de um sólido, né? Você só tem líquido, por exemplo, ali é tudo líquido. Aí de repente naquele líquido aparece um sólido do nada. O sólido aparece lá, tá bom? No fundo do recipiente. Então aí você chama esse sólido de precipitado, é o nome dado para ele. Ele não estava lá, cara. Aí de repente aquele sólido aparece lá dentro daquele líquido. Então isso é uma precipitação também, um nome técnico, tá? Então você tem aqui alguns fatores que você pode utilizar para identificar uma reação química, e neste caso um fenômeno químico, né? Aquele frango que você bota no forno lá, ele muda de cor depois de assado? Sim ou não? Muda, não é isso? Você tem transformações químicas ali no cozimento do alimento, não é isso? São transformações químicas, então são fenômenos químicos, você tem novas substâncias, tá entendido? Então, o que interessa para você é diferenciar os fenômenos, ou físico ou químico, é isso que ele vai cobrar de você,
tá? O apodrecimento de uma fruta, ele fala assim, olha, a fruta apodreceu, e aí? Aquela transformação que você está observando, quando a fruta está boa e começa a apodrecer, físico ou químico? Bom, a fruta podre tem a mesma cor, a mesma textura, né? Tá? O mesmo sabor? Não. Então ali está acontecendo transformação química, tá? O apodrecimento da fruta, novas substâncias estão aparecendo, ok? Então é isso que você tem que entender, diferenciar. Outra coisa importante sobre essas transformações da matéria é que também elas envolvem energia. Inclusive eu já falei isso para vocês, a energia transforma a matéria. Então qualquer transformação da matéria, seja ela física ou química, aí não interessa. Qualquer transformação, ela pode ser classificada em endotérmicas, aquelas que absorvem energia. Endo é para dentro, esse endo aqui, olha. Endo, interno, é aquela que absorve energia, a energia entra, tá? Ela ganha mais energia. Exotérmica é aquela que libera a energia, tá? São transformações que liberam a energia. Então aqui você vai ter energia saindo, liberada. Em geral, as exotérmicas, elas aquecem o ambiente fica aquecido, aumenta a temperatura do ambiente, do ao redor de onde está acontecendo. Por exemplo, quando eu queimo essa canetinha, o que você sente quando chega perto dela? O calor, né? A temperatura alta, porque está liberando energia. Em geral, combustão libera energia, tá, pessoal? Libera energia, a combustão libera energia. Queimar libera energia, uma coisa importante. Então, as queimas, elas são exotérmicas, elas liberam energia. Tá? O ambiente fica aquecido. Agora as endotérmicas absorvem. Aí nesse caso o ambiente não é ali onde está acontecendo a transformação, tá? É ao redor, pode ser o recipiente inclusive. Aí nesse caso a temperatura ela diminui, tá? Porque está absorvendo o calor, ok? Então é importante você também ter essa noção de endotérmica e exotérmica para qualquer transformação, tá? Aqui eu botei um macetezinho que de vez em quando cai em processos seletivos. É sobre as mudanças de estado que nós já vimos. Eu já falei para vocês no bloco anterior que sólido, líquido, gasoso, na ordem, nesse sentido, absorve energia. Olha só, para lá absorve, ou seja, sólido, líquido, gasoso. Toda vez que acontecer uma transformação do sólido para o líquido, absorve, ela é endotérmica. Do líquido para o gasoso, ela absorve, ela é endotérmica. E aí você sabendo disso, no sentido sólido, líquido, gasoso, absorve, no sentido inverso, libera. Não é lógico, só pensar. No sentido inverso para cá, não vai absorver, vai liberar energia. Ficou claro? Então é importante você ter esse conhecimento, porque o cara vai te perguntar lá, aconteceu uma vaporização, e aí absorve ou libera energia? Vamos pensar, vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, né? Então se é do líquido para o gasoso, ele absorve energia, tá bom? Então é importante você ter esse conhecimento. Aconteceu uma solidificação, olha só, solidificação é do líquido para o sólido. Então, nesse caso, do líquido para o sólido, não absorve, absorve para lá. Do líquido para o sólido, tá? Ele libera a energia. Então, aconteceu a liberação de energia nessa transformação. Tá entendido? Então, esses são os fenômenos, as transformações da matéria. Tá ok?